Fala, mulherada abençoada, dia 62 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é Equipada para Viver. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, te agradecemos por mais este dia que o Senhor fez para nós. Que nesse dia o Senhor possa falar de uma forma sobrenatural e profunda com cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. E o nosso texto base hoje está lá em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. No devocional diz assim: qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Há ódio demais em nosso mundo. Está na hora de levarmos esse versículo a sério. Quem odeia seu irmão é o quê? O assassinato entra pela porta do ódio. Para começar, esse trecho da Escritura se inicia dirigindo-se a qualquer um, e isso inclui todo mundo. Não existe uma cláusula de exceção que diga: alguém que foi realmente maltratado por seu irmão ou por seus irmãos está excluído. Quando lemos qualquer um, alguém ou todo mundo, isso significa que as Escrituras se aplicam a cada um de nós. Não temos uma cláusula para sair fora. Agora, eis as boas novas. Essa é uma oportunidade para ganharmos força e crescermos na graça. Ao nos submetermos à palavra do Senhor, Ele nos equipa para vivermos a verdade. Esse versículo diz que qualquer um que odeia seu irmão é um assassino. Não há maneira de contornar isso. É algo forte. Eu não quero ser chamada de assassina. Houve momentos em minha caminhada cristã, contudo, em que encontrei o ódio escondido nos recônditos do meu coração. Isso significa que eu sou eternamente condenada como uma fora da lei ou mesmo uma assassina? Não, se eu me arrepender e me recusar a permitir que a escuridão permaneça e cresça sem controle. Nós experimentamos a graça que fortalece e a misericórdia que abriga de Deus. Não há pecado tão sombrio ou hediondo que Ele não perdoe. Deus perdoa assassinos que se arrependem. Vemos a vida da perspectiva do reino e não da perspectiva do nosso sistema judicial terreno. Não somos mais meras cidadãs desta terra, pois as Escrituras nos dizem: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Somos governadas pelos caminhos mais elevados dos céus, e a eles respondemos, e não pelas leis e pelos tribunais da terra. O céu não é governado por regras e regulamentos externos, gravados em pedra. Ele nos transforma pelo código secreto escrito em nosso coração. Regras mortas e sem vida são para corações mortos e duros. A lei da liberdade é para corações de carne. É por isso que nos tribunais da terra deve-se efetivamente matar para cometer assassinato. Mas nos do reino, o mero ódio define-se como tal. É hora de lidarmos com qualquer ódio sombrio em nosso coração e confrontarmos um espírito de assassinato. Bom, já vamos começar falando aqui que ela traz que não existe cláusula de exceção. E ela traz uma frase muito interessante para colocar, isso de exemplo. Alguém que foi realmente maltratado por seus irmãos está excluído. Lembra que em outro devocional nós falamos sobre não repassar a culpa e não dar desculpas para a forma que nós agimos, referente ao que os outros fizeram para nós. E outros devocionais nós também falamos muito sobre o perdão. E eu creio que esse devocional aqui também está falando exatamente sobre isso. Sobre como nós vamos lidar com aquilo que fizeram para nós. Se nós vamos permitir, como ela coloca ali, sobre o ódio,
que ele tome lugar no nosso coração ao ponto de nós sermos assassinas, porque a palavra ali fala, né? Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é na realidade um assassino. E aí ela diz até, né? Eu não quero ser chamada de assassina. Ou seja, quando você permite que o ódio tome conta do seu coração a esse ponto, e aqui eu realmente acredito que inclusive foi pontos que eu grifei, ela não está falando da morte física, de realmente, né, como ela disse ali, que para os tribunais da terra deve-se efetivamente matar para cometer assassinato. No nosso caso, que o Senhor está falando aqui conosco, é sobre, na maioria das vezes, palavras, atitudes. As nossas palavras, elas são espadas. Nós já falamos sobre isso aqui também no devocional, que elas têm o poder de vida ou de morte. É sobre isso que ela está falando aqui. É a forma com a qual nós vamos reagir àquilo que fizeram para nós. Então, ela diz aqui que não há justificativa para excluir alguém dessa verdade, desse versículo, de que se você odeia alguém, você é um assassino. E aí ela traz algo muito bom, como ela mesma diz aqui, agora eis as boas novas. Essa é uma oportunidade para ganharmos força e crescermos na graça. O que mais pra frente ela vai dizer, nós experimentamos a graça que fortalece e a misericórdia que abriga de Deus. Se nós experimentamos isso porque nós recebemos isso dele, a boa notícia é que se essa graça, essa misericórdia e o amor verdadeiro de Deus realmente fazem parte de nós, nós também temos nessa situação uma oportunidade de ganharmos força e crescermos nessa graça, que é o quê? Perdoando, liberando dos nossos corações todo o ódio. E aí então ela diz assim, isso significa que eu sou eternamente condenada como uma fora da lei ou mesmo uma assassina? Quando ela encontrou, né, ódio no coração dela, quando ela se autoanalisou, quando ela parou para pensar. Inclusive tem uma palavra que fala para nós pedirmos ao Senhor para sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau. É nesse momento, é orando essa palavra, que nós pedimos ao Senhor para trazer à tona qualquer ódio escondido nos recônditos do nosso coração. Mas quando Ele trouxer isso, mostrar para nós, isso não significa que eu estou condenada eternamente. Há em Deus uma chance para mim. Que então ela fala que ela não vai ser uma fora da lei ou uma assassina eternamente se ela se arrepender e se recusar a permitir que a escuridão permaneça e cresça sem controle. Ou seja, sondar o nosso coração e decidir que esse ódio não vai permanecer ali. Que nós somos filhas da luz e o que há em nós através da luz, o que precisa haver é perdão. E aí então, falando de uma forma mais pessoal comigo mais uma vez, ela diz que não há pecado tão sombrio ou hediondo que ele não perdoe. Deus perdoa assassinos que se arrependem. Se há um verdadeiro arrependimento, ou seja, como eu já expliquei aqui, quando você entende que você fez errado, quando você confessa a Deus o seu pecado e quando você faz uma metanoia, um caminho inverso. Nesse caso aqui, ao invés de odiar, você passará a amar essa pessoa. Isso é arrependimento verdadeiro. O verdadeiro arrependimento não é aquele em que eu apenas deixo de fazer, de praticar aquilo que está errado. É aquele em que eu passo a praticar o contrário daquilo que é errado. Esse é o verdadeiro arrependimento. E aqui eu estou falando de uma forma geral,
para qualquer pecado, e não especificamente aqui que ela está falando, né, sobre o ódio no nosso coração, sobre essa falta de perdão, mas de uma forma geral, para tudo que você pecar, para tudo que você fizer, a metanoia é uma mudança de pensamento. É fazer o contrário daquilo que se fazia. Não é apenas deixar de fazer, mas ir além, fazer o contrário, fazer mais. Esse é o verdadeiro arrependimento. E se verdadeiramente nós nos arrependermos, e aqui também me vem a palavra que fala sobre orarmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Nós sabemos que a oração é um ato de amor. Percebe como aqui a gente consegue praticar o arrependimento verdadeiro? Porque o contrário do ódio é o amor. Se eu oro pelo meu inimigo, eu estou amando ele. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, até quando eu fiz no meu canal aqui uma série a respeito do meu testemunho de vida, e eu falei lá sobre ter perdoado a pessoa que me abusou. Isso significa que eu vou ficar andando com ela? Até porque, né, eu nem conhecia o cara. Mas, por exemplo, sei lá, dentro da sua família, alguém que você tenha que perdoar por algo que foi realmente muito grave. Se arrepender, amar essa pessoa, não significa que você vai ficar andando com ela. Perdoar não significa que você tem que viver com essa pessoa novamente como se nada tivesse acontecido. As pessoas confundem muito isso. E é justamente por essa confusão é que as pessoas não liberam perdão. Então entenda que ao perdoar alguém e a orar por alguém, ou seja, amar essa pessoa através dessa oração, não significa que você aprova o que ela fez. Não significa que você está liberando ela de qualquer consequência que ela venha a ter, porque é um fato de quando a gente comete um pecado, a gente vai sofrer uma consequência. Então, o seu perdão não libera a pessoa disso. O seu perdão não torna essa pessoa livre, no sentido das consequências. Ah, se eu liberar perdão para essa pessoa, quer dizer que ela vai seguir a vida dela e ela nunca vai sofrer, né, uma consequência por conta disso. Não, porque Deus é justo. Mas a justiça é dele. Mas a gente quer, como a gente falou no outro devocional sobre nós mesmas, pagar pelo pecado, a gente quer que os outros paguem também. E é dessa forma que a gente vai retendo o perdão. E é dessa forma que a gente vai alimentando o ódio no nosso coração, permitindo que ele cresça sem controle, e aí nós nos tornemos assassinos. E aí, mais uma vez, vem o Senhor e fala para nós que não é sobre o outro, é sobre nós e sobre o nosso relacionamento com ele. Liberar perdão, amar em oração, não amar de ficar ali bajulando, convivendo, passando a mão na cabeça. Amar em oração, que é liberar essa pessoa, fazer todas essas coisas com os nossos inimigos, falar mais sobre nós e nosso relacionamento com Deus do que sobre eles. E é isso que nós precisamos entender, que se nós não perdoamos, são duas pessoas presas. Não é só a pessoa que não recebeu o perdão que permanece presa naquilo. Nós permanecemos presas àquela pessoa e àquela situação, que um dia aqui em outro devocional eu dei o exemplo da algema e carregando aquele peso. E aí ela fala, vemos a vida da perspectiva do reino e não da perspectiva do sistema judicial terreno. Ela está falando justamente sobre isso, sobre uma prisão, sobre como a falta de perdão, o ódio alimentado no nosso coração faz com que nós fiquemos presas junto a essa pessoa. Que o sistema judicial, né, se você matou, você fica preso. O que nós vivemos da perspectiva do reino é liberar tanto a pessoa quanto nós mesmos. Essa é a visão do reino, a visão de perdão. Somos governadas pelos caminhos mais elevados dos céus, e o céu nos transforma pelo código secreto escrito em nosso coração. Ou seja, quem vai ditar a regra não é as leis da terra. Fez, tem que pagar. Fez, tem que pagar. Com Deus é diferente. A lei da liberdade
é para corações de carne. É por isso que nos tribunais da terra deve-se efetivamente matar para cometer assassinato, mas nos do reino o mero ódio define-se como tal. Entende como, da perspectiva de Deus, da perspectiva do reino, da cultura do reino do Senhor, o nível é muito mais elevado? Na terra, você deve realmente matar alguém para você ser um assassino. Mas no reino de Deus, apenas um sentimento, porém muito profundo, pode nos destruir, pode nos matar e pode nos tornar assassinas. É hora de lidarmos com qualquer ódio sombrio em nosso coração e confrontarmos um espírito de assassinato. O que ela está falando aqui é que é hora da gente orar aquele versículo, pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração e que o Espírito Santo nos revele qualquer sombra de ódio que haja em nosso coração, para que nós possamos retirar isso de nós, confrontando esse espírito de assassinato que vem através do ódio e tirando de uma vez por todas essa escuridão, permitindo que isso cresça sem controle e tome conta de nós. Porque assim como ela fala aqui, eu pelo menos realmente não quero ser chamada pelo meu Senhor. Entende que não é sobre os outros? Não é sobre ser chamada ou ser vista dessa forma pelas pessoas? É por Deus de assassina. Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Pai Celeste, revele todas as áreas de ódio em meu coração. Eu renuncio a isso, como faria com o pecado de assassinato. Perdoa-me, assim como eu perdoo. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte quando dependo do poder sobrenatural, da misericórdia e da graça de Deus. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, aqui, Senhor, nós te pedimos, Pai, que nós possamos entender, Senhor, que ninguém está excluído, Pai, desse versículo. Todas nós, Senhor, estamos sujeitas a se tornarem assassinas quando permitimos que o ódio cresça, quando permitimos que o ódio permaneça e cresça em nossos corações. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, nosso coração disponível para que o Teu Espírito Santo possa sondá-lo, Pai, e possa revelar a nós qualquer indício de ódio que haja em nossos corações. Para que assim, em nome de Jesus, nós possamos fazer aquilo que o Senhor fez por nós. Liberar sobre os outros, entendendo que essa é uma oportunidade de nos fortalecermos e crescermos em graça, recebendo do Senhor essa graça e essa misericórdia, derramando sobre os nossos inimigos graça e misericórdia, assim como o Senhor fez conosco. Que em nome de Jesus nós possamos viver, Senhor, da perspectiva do Teu reino e não das leis da terra, Pai, porque as Tuas leis são bem mais altas, são bem mais profundas para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, que esse entendimento nos leve, Senhor, a rapidamente liberar perdão para qualquer tipo de pessoa ou situação que vier de encontro às nossas vidas. Que em nome de Jesus nós possamos confrontar esse espírito de assassinato, Senhor, caso o Senhor nos revele que há algum ódio em nosso coração por quem quer que seja, Pai. E assim nós possamos, Senhor, liberar tanto a pessoa quanto a nós mesmas disso. Que nós possamos sempre, Senhor, ter na nossa mente o entendimento de que o ponto crucial para nós é o nosso relacionamento contigo, Pai, e quem nós somos em Ti, se nós estamos presas a isso. Trata-se mais de nós do que da outra pessoa, que nós possamos ter esse entendimento, porque só assim, Senhor, nós conseguiremos verdadeiramente libertar as pessoas através do perdão. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos forças para
perdoar o próximo assim como o Senhor nos perdoa, para derramar graça e misericórdia sobre a vida dos outros, como o Senhor derrama na nossa. Transforma, Senhor, o nosso coração pelo código dos céus que é escrito nele, Senhor, para que nós possamos entender que a tua lei da liberdade, Senhor, é para corações de carne. Transforma, Senhor, todo coração duro, Pai, todo coração de pedra, num coração de carne sensível a Ti e disponível a aplicar nele as Tuas leis, da Tua forma, fazer do Teu jeito, Senhor, e perdoar o próximo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.